Lasciatemi cantare. In mano. Nossa, isso ficou muito natural. Nem parece que eu tô cantando isso por causa do tema do vídeo. O futebol italiano, disparado um dos maiores da Europa e do mundo, e que no começo desse século se tornou praticamente o ponto central da qualidade no futebol. E se eu te perguntar agora quais que são os maiores times da Itália, o que você ia me responder? É de se esperar que virão à sua cabeça nomes como Juventus, Milan, Inter e para alguns até Napoli. Mas aí que tá, 2 de Milão, 1 de Turim e 1 de Nápoles. E a capital? Perceberam que eu não falei nenhum de Roma? Pois bem, o que acontece é que o futebol lá na capital italiana acabou não se desenvolvendo tanto que nem aconteceu no norte do país. Porém, foi justamente isso o ponto de partida de uma das maiores rivalidades do futebol italiano e mundial. E que, sem brincadeira, vai enfiar até o Mussolini na história. Já vai deixando seu like no começo do vídeo, se inscreve e agora, bora! Mais um vídeo no História FC, muito prazer, meu nome é Vinícius. Hoje eu tô com mais um vídeo aqui de rivalidades. E a duplinha escolhida de hoje foi Lazio e Roma. Chamado de Derby della Capitale, esse é disparado um dos clássicos mais violentos do futebol europeu. Mesmo que não façam parte do chamado hall dos gigantes no seu país, essas duas equipes possuem de certa forma uma boa relevância, tanto a nível nacional quanto continental. Mas enfim, como é que surgiu essa rivalidade? É o que a gente vai ver agora. Assim como praticamente todos os lugares do mundo, fora a Inglaterra, o futebol começou a se popularizar com mais efetividade na Itália lá no comecinho do século XX. E no ano de 1900, no bairro de Lazio, na capital italiana, foi fundada uma equipe chamada Uberaba, mentira, Lazio, sendo ao que tudo indica o time mais antigo da cidade. Nesse período, o contexto do futebol na capital italiana era muito semelhante ao que a gente via em Londres e até aqui no Brasil. O futebol era popularizado principalmente em times pequenos que representavam pequenas regiões, às vezes até ruas ou bairros, característica muito forte do regionalismo, que eu vou trazer logo mais. Porém, era justamente isso que distanciava o futebol na capital do resto do país. Não existia um clube gigante em Roma, da mesma forma que existia em Milão, em Turim e nessa época em Gênova. Muito bem, agora bora para um contexto um pouco mais específico. No ano de 1922, chegou ao poder na Itália um cara não muito conhecido, chamado Benito Mussolini, instaurando o primeiro grande governo fascista da Europa no século XX. E uma coisa muito importante a se levar em consideração na ideologia fascista é que eles sempre gostam de trabalhar em setores específicos da cultura do país que acabam mexendo com sentimentos muito fortes na população, principalmente o orgulho, a paixão e o ódio. E é claro que com o futebol não seria diferente. Essa simples bolinha de couro consegue mexer com a cabeça de uma pessoa de uma forma que nem Deus, pátria e família conseguem. E o governo do Mussolini é um baita exemplo disso. Assim que ele assumiu, ele já foi mexendo seus pauzinhos no futebol italiano. A própria seleção italiana é um exemplo disso. Durante o governo dele, eles deixaram de usar o seu tradicional uniforme azul e passaram a usar uma camiseta preta, que só voltou para sua cor tradicional depois da queda do Mussolini em 45. Quanto aos clubes italianos, o tio Chico, com desconto, percebeu essa discrepância que tinha no futebol de Roma pro resto do país e resolveu que iria intervir aí também. Em 1927, se iniciou um movimento para juntar as principais equipes de Roma para criar uma grande equipe que pudesse representar a cidade. E foi com a união de 3 equipes, o SS Alba Audati, SS de Società Sportiva, tá? Pelo amor de Deus. FC de Roma e Fortitudo Pro Roma, que foi fundada uma nova equipe, com o nome super criativo de Roma. O que foi? Era para representar a cidade, velho? Pois bem, nesse movimento só um clube acabou se recusando a participar, que foi a Lazio. O motivo foi esse carinha aqui, Giorgio Vaccaro. Ele era um general muito influente no governo do Mussolini e também fazia parte da diretoria da Lazio. Ele usou como desculpa aquilo que eu falei antes da Lazio ser o time mais antigo da cidade e que só uma coisa poderia melhorar o futebol em Roma do que uma grande equipe. 2 grandes equipes. Pois bem, acho que dá pra entender o que é que iniciou essa rivalidade. Agora, como que ela foi se desenvolvendo? Uma coisa que a Itália sempre teve muito em comum com o futebol no Brasil foi o chamado regionalismo. Se a gente for analisar, os principais clássicos aqui no Brasil não são nada mais do que derbys locais entre 2 times da mesma cidade, que disputam pra ver quem é o melhor a nível nacional. E com esses 2 times acabou sendo muito semelhante. O derby nasceu como uma forma de saber quem seria o melhor representante de Roma, quem seria o grande time da capital a nível nacional. Isso num contexto tão dominado pelo norte do país. E uma curiosidade muito interessante a respeito dos jogos. Os clássicos geralmente acontecem no Estádio Olímpico de Roma. E essa curiosidade envolve o setor que cada equipe fica. Inicialmente, a Lazio mandava seus jogos no bairro nobre de Parioli, que fica a norte de onde hoje é o estádio, enquanto a Roma jogava no bairro operário de Testaccio, no lado sul. E essa distinção ocorre até hoje. Em todo clássico que ocorre no Estádio Olímpico, a torcida da Lazio fica no lado norte, enquanto a torcida da Roma fica no lado sul. Inclusive, essa diferenciação de classes também foi muito importante para a construção da rivalidade. Não é muito difícil de perceber. Toda vez que eu for trazer aqui a história de alguma rivalidade, em algum momento eu vou falar sobre a classe social dos torcedores. É um tema um pouco, digamos, impossível de fugir, né? Nesse caso, a Roma representava o povão e a Lazio representava a elite. Agora, quer saber o real motivo que gera essa tensão entre os dois?
ele. E isso também acaba pegando muito nas classes sociais e no posicionamento político das duas torcidas. Apesar de ter sido formado por um projeto do governo fascista, as torcidas que formaram o Clube da Roma tinham muita ligação com setores mais puxados pro marxismo na política. Comunista! O que fez com que eles acabassem não engolindo muito bem esse projeto do ditador. Eles se tornaram torcedores do time, mas não mudaram seu posicionamento. Já Lazio... Vamos lá. É quase um consenso geral entre historiadores que o Mussolini nunca foi muito fã de futebol. Ele considerava um esporte de pobre. Porém, ele sabia do poder de influência fortíssimo que esse esporte tinha. E sabia que podia mobilizar a população por meio disso. Não à toa, foi por conta disso que ele criou a Roma para começo de conversa. Porém, a torcida da Roma acabou não engolindo esse projeto dele. Só que daí o Mussolini olhou pro outro lado da capital e viu isso aqui. Acho que pra quem manja um pouco mais de futebol, isso não é nenhuma novidade. Gente, a torcida da Lazio é abertamente fascista. É só pesquisar na internet. Meu irmão, a quantidade de manifestações com apologia direta ao fascismo que acontece nessa torcida chega a ser cômico de tão grande. Agora, dentre os episódios mais marcantes que a gente pode trazer aqui sobre a rivalidade, os que mais se destacam são os seguintes. Na temporada de 79, um torcedor da Lazio foi atingido diretamente por um sinalizador que tinha sido lançado pela torcida rival, o que mostra que ninguém aqui tá limpo. O cara, infelizmente, acabou falecendo na mesma hora, sendo essa a primeira morte registrado no futebol italiano por conta de uma rivalidade. Essa situação causou um verdadeiro estado de sítio ao redor do clássico, o que acabou culminando numa outra confusão quase 30 anos depois, em 2004. Nessa ocasião, alguns torcedores relataram que tinham visto um corpo de um menino que estava coberto com um pano, o que já foi acendendo um tumulto na torcida que afirmava de pé junto que ele tinha sido morto pela polícia. Mais tarde, o departamento médico do estádio acabou explicando o que realmente tinha acontecido. De fato, ele tinha sido atacado pelos policiais, mas não com ele sofreu um ataque de gás de pimenta bem nos olhos e tava usando um pano molhado como filtro. Então, não, ele não tava morto, só tava bem mal. Mas até que eles conseguissem explicar essa situação, o caos já estava instaurado. Muito pelo trauma daquela outra morte que rolou nos anos 70. A partida foi suspensa a mando do presidente da liga e foi aí que começou a confusão de vez. Uma verdadeira batalha começou nos arredores do estádio entre as duas torcidas e a polícia. As duas torcidas juntas. O que terminou em 13 prisões e mais de 200 feridos. Felizmente ninguém morreu. A partida então foi remarcada e terminou empatado em 1-1. Em 2015, por conta de toda essa treta que rolava entre as duas torcidas, uma nova medida de segurança foi implantada no estádio olímpico. Eles basicamente colocaram barreiras de vidro que separavam cada setor do estádio, para evitar encontros entre os dois grupos, o que acabou gerando protesto dos dois lados. As duas torcidas começaram a boicotar todos os jogos até o fim dessa temporada, voltando só em dezembro de 2016. Sinceramente, podiam ter ficado fora mesmo. Voltando um pouquinho no tempo, agora para a temporada de 99. Durante mais um clássico no estádio olímpico, lá na Curva Norte, alguns torcedores da Lazio, estenderam uma faixa com mais de 50 metros, fazendo um ataque direto à torcida da Roma, que contava com muitos torcedores judeus, que dizia basicamente: Auschwitz é sua cidade e os fornos são suas casas. Aqui já vamos começar a ver um certo padrão por parte da torcida da Lazio, tá, gente? É óbvio que eu não tô falando aqui de todos os torcedores, só de muitos. Os grandes casos mais recentes envolvendo essa natureza do time ocorreram em 2017. Na partida em questão, alguns torcedores começaram a espalhar ao redor do estádio vários adesivos com o desenho da Anne Frank, que foi uma vítima muito famosa do Holocausto, usando a camisa da Roma. E nesse mesmo ano, após mais uma vitória no clássico, fizeram uma passarela ao redor do Coliseu. Adivinha com o quê? Acertou quem disse manequins enforcados com a camisa do rival. E lá no meio um cartaz escrito: um aviso, sem ofensas, durmam com as luzes acesas. Não há justificativa. Esses incidentes devem ser tratados com total desaprovação, sem nenhum se, e nem mas. Foram as palavras do então ministro do esporte, Luca Lotti, que estava indignado com esses casos. E é através de situações como essa que a gente percebe como que é a verdadeira natureza do fascismo. Não se trata de uma forma de governo, nem um modelo econômico. Não é quando o Estado faz coisas de Estado. É uma ideologia, uma forma de pensamento, que é intrinsecamente violenta e que não foi derrotada e muito menos está morta. A única diferença é que hoje essa galera sabe que o fascismo foi parar na lata de lixo da história. É como disse uma vez o escritor alemão Thomas Mann: quando o fascismo voltar, ele não vai se chamar de fascismo, ele vai se chamar de liberdade. E a gente sabe muito bem que tipo de liberdade que eles querem. Pois bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve, deixa nos comentários alguma sugestão de vídeo, ou também alguma rivalidade que eu possa trazer aqui mais pra frente, e compartilha, por favor, para ajudar esse canal a crescer. Obrigado por ter visto até aqui, e um forte abraço. Valeu!